de circulação e conduta. Antes da gente começar o conteúdo, é interessante que a gente saiba qual é a nossa legislação de trânsito atual. A nossa legislação de trânsito atual, ela institui, ela dá o nome de Código de Trânsito Brasileiro. O Código de Trânsito Brasileiro ele foi instituído pela Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997. Entrou em vigor aí a meados de 98. Então, nós temos aí a nossa legislação de trânsito atual, Código de Trânsito Brasileiro. E o que o Código fala para a gente sobre trânsito? Então, o primeiro artigo do Código, no parágrafo 1º, fala para a gente que o trânsito seria utilização das vias por veículos, pessoas, animais isolados ou em grupos para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga e descarga de mercadoria. Então, observem que o trânsito, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, vão ter pessoas, veículos e até mesmo animais. Circulação, parada, estacionamento e operação de carga e descarga de mercadoria. Então, regras, normas gerais, seria a forma das pessoas, dos veículos e até mesmo a forma de conduzir animais na via pública. Então, a partir dessa explicação aqui, a gente vai partir sobre as regras e leis de trânsito para pessoas, veículos. Lembrando que veículos aqui que é especificados seria qualquer tipo de veículo, não só um veículo automotor, por exemplo, um carro, uma bicicleta, um veículo de propulsão humana, uma carroça, veículo de tração animal. Então, qualquer tipo de veículo está relacionado. Então, nós vamos conhecer as regras de pessoas, de qualquer tipo de veículo e também a forma de conduzir animais na via pública. Artigo 26 vai falar para a gente sobre as disposições preliminares aí, Observe que o artigo 26 vai falar que os usuários das vias terrestres eles devem abster-se de todo ato que possa constituir perigo ou obstáculo para o trânsito de veículos, pessoas ou animais, ou causar danos à propriedade pública ou privada. O que quer dizer isso? Então, nós não podemos causar ou constituir perigo ou obstáculo para veículos, pessoas e animais, ou até mesmo causar danos à propriedade privada. Então, nós não podemos trazer obstáculos, causar risco, a perigo aos usuários das vias. Inciso 2º, artigo 26, abster-se, abster-se é deixar de fazer, obstruir o trânsito, tornando perigoso, atirando, depositando, atirando na via, objeto ou substância. Quase a mesma coisa, também, constituir, obstruir, ou trazer perigo, mas dessa forma, quando a gente atira, quando a gente deposita ou quando a gente abandona navio, objeto ou substância. De qualquer maneira, esse objeto ou substância pode causar perigo, pode causar obstáculo a veículos, pessoas ou animais. Artigo 226 do Código: deixar de retirar objeto que tenha sido utilizado para sinalização temporária da via, infração média. Atirar ou abandonar navio, objeto ou substância, infração média. Nós não estamos na parte de infrações e penalidades, nós temos aulas aí específicas desse conteúdo, infrações e penalidades, mas quando a gente trata das normas gerais de circulação e conduta, a gente acaba de conhecer algumas infrações de trânsito, porque a maioria das infrações de trânsito elas são a norma desobedecida. Tanto que o legislador geralmente aproveita muito o texto do artigo para que crie a infração em si de trânsito. Então, as infrações de trânsito, na sua grande maioria, são a norma desrespeitada. Então, nós vamos ver como a gente tem que fazer, o que a gente deve fazer como condutores ou como cidadão, como a gente deve se portar no trânsito, e também nós vamos ver as penalidades que poderão ser aplicadas ou então sugeridas pelo Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito para esse desrespeito. Então nós vamos ver as normas, o que eu devo fazer, e se eu não fazer, eu vou ser penalizado. E quais penalidades a gente vai ver. Nós vamos entrar em muitos detalhes sobre a parte de infrações e penalidades, porque já tem aula específica, mas a gente vai ver a norma, o que eu devo fazer, caso eu não faça, eu vou ser penalizado. Antes de colocar o veículo em circulação, deve-se. O que eu devo fazer antes de tirar o carro da própria garagem?
Verificar a existência e correto funcionamento dos equipamentos de uso obrigatório. Então eu devo observar se tem e como é que está o estado dos equipamentos de uso obrigatório. Eu tenho que fazer um check-up no carro lá, ver se está funcionando tudo corretamente, seta, farol, luz de freio, luz de ré. Tem que fazer uma vistoria aí no carro antes de tirar ele da garagem. Exigência das normas gerais. Certificar-se da existência de combustível suficiente para checar o local destino. Abastecer sempre com margem de sobra. Eu tenho que ver se tem combustível para me chegar ao meu local de destino. Recomenda-se que você abasteça sempre com margem de sobra. Caso eu não faça, infração grave, o veículo sem equipamento obrigatório ou estando esse equipamento obrigatório ineficiente ou inoperante. Isso mesmo. Não adianta nada você ter o equipamento obrigatório no carro, mas ele não está funcionando corretamente. Exemplo, triângulo de sinalização do carro é um equipamento obrigatório. Então observe que caso esse equipamento obrigatório esteve quebrado, por exemplo, o triângulo está danificado, em fiscalização o agente de trânsito autua do mesmo jeito, porque o equipamento esteja ineficiente, não faz a função que ele foi projetado, ele não está mais eficiente ou inoperante, não vai fazer o que foi projetado, não vai adiantar nada, o condutor vai ser autuado. Infração grave. Ter o veículo imobilizado na via por falta de combustível, não verificou lá se tinha combustível suficiente, o carro acabou o combustível, infração média. O condutor ele deve a todo momento ter o domínio sobre o veículo, dirigindo com atenção e cuidados indispensável à segurança no trânsito. Eu tenho por obrigação, eu como condutor, tenho obrigação de ter o domínio, a habilidade total sobre o veículo. Não posso ficar distraído, né? Porque se eu perder a atenção no trânsito, pode gerar situação de perigo. Então eu tenho essa obrigação, né? Aqui a gente vai observar uma infração referente a isso. Dirigir sem atenção e cuidado dispensável à segurança no trânsito, infração leve. Caso o condutor esteja distraído por um motivo que seja, tá? Tirou a atenção no trânsito, ele pode ser autuado com infração leve. Não vamos confundir a questão do uso do celular. Aqui a gente observa a infração específica, né? Utilizando fone de ouvido conectado ao aparelho sonoro ou telefone celular. Então, caso a pessoa esteja com fone de ouvido conectado ao aparelho celular ou outro equipamento eletrônico, infração média. Dirigir o veículo com apenas uma das mãos, exceto quando for operar o veículo, infração média. Então, se caso eu dirijo só com a mão no volante ali, eu estou no câmbio, consequentemente talvez a mão para fora do carro ali, desde que não seja para fazer um sinal de braço, infração média. E aqui a gente observa que essa situação de dirigir com a mão só, se esteja manuseando o telefone celular, a infração passa a ser uma infração gravíssima. Então a gente observa, na hipótese prevista no inciso 5º, que é esse inciso aqui, caracteriza-se, então acontecerá caracterizar como infração gravíssima no caso que o condutor está segurando ou manuseando o telefone celular. Então, caso esteja manuseando o telefone celular, segurando o volante com a mão só, porque uma mão esteja manuseando, a infração de média passa a ser infração gravíssima. Aqui nós temos a circulação, né? A circulação facial acontecerá pelo lado direito da via. Então eu vou andar pelo lado direito da via, como a gente está observando aqui esse carro branco, né? Ele está circulando do lado direito da via, lado direito dele. Esse carro azul também, o lado direito dele. Então a circulação aqui no Brasil, ela facial acontecerá pelo lado direito da via. Admitindo as exceções devidamente sinalizadas. Sim, eu devo circular do lado direito da via, mas em algumas situações eu vou circular pelo lado esquerdo, como a gente está observando aqui na manobra de ultrapassagem, porque a sinalização permite que faça isso. Tomar cuidado em prova, porque se afirmar para vocês que a circulação deverá acontecer pelo lado direito da via, a resposta está incorreta, né? A questão está incorreta. Sempre para o lado direito da via está errado, porque nós temos as exceções devidamente sinalizadas. Tomar bastante cuidado ali, se afirmar, falar que é sempre pelo lado direito da via, questão está errada.
circulação pelo lado direito da via, admitindo algumas exceções devidamente sinalizadas. Aqui nós temos infração relacionada à contramão, né? Transitar pela contramão direção em vias com duplo sentido de circulação, infração grave. Transitar pela contramão direção em via de único sentido de circulação, infração gravíssima. São infrações parecidas, mas a natureza da infração ela muda de acordo com o sentido, né, que você esteja seguindo. Observe que as duas são na contramão. Artigo 186 e 186, inciso 1º, inciso 2º, a gente observa que é bem parecido. O que muda aqui é o sentido de circulação. Se a via for mão dupla, eu estou indo e tem veículo vindo, nós temos a infração grave. Se é único sentido de circulação, todo mundo indo num sentido só, como a gente observa no desenho da ilustração aqui, aí a infração passa a ser gravíssima. O legislador ele entende que a segunda situação geraria um risco maior de acontecer colisão, né? Então ela vai ter uma penalidade um pouco maior. O condutor ele deverá guardar distância lateral e frontal entre os seus e os demais veículos. Nós temos a obrigação de manter uma distância do veículo da frente, dos veículos das laterais e até mesmo do bordo da via. O bordo é o lado da via, né? Aqui no caso esse carro azul vai manter o bordo, distância do bordo esquerdo, distância do carro vermelho e distância de algum veículo que estiver à frente dele. Então nós temos essa obrigação, manter distância lateral e frontal entre os seus e os demais veículos. A lateral também referente-se à questão do bordo da via. Considerando no momento velocidade, condições do local, veículo, condições climáticas e demais outros. Então observe que essa velocidade também ela deverá ser, essa distância que eu tenho que manter, ela tem que ser observada também a questão do tempo. Por exemplo, quando a pista está molhada, quando você pisa no freio, o carro leva mais tempo para parar. A necessidade de você ficar mais longe do carro da frente. Então, essa distância a gente tem que observar aí velocidade, condições do local, do veículo, das condições climáticas, para que a gente analise essa distância para que fique segura. Aqui nós temos uma infração relacionada: deixar de guardar a distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, infração grave. Quando uma pista de rolamento comportar duas ou mais faixas de trânsito na mesma direção. Aqui a gente tem uma pista de rolamento aqui onde tem 1, 2, 3, 4 faixas de trânsito. Do mesmo lado, também a gente tem uma pista de rolamento com 4 faixas de trânsito, né? 4 espaços aí para os veículos circularem. Então, quando a pista ela tem duas ou mais faixas de trânsito na mesma direção, é claro, os veículos da direita, ou a faixa da direita, né, destinada a deslocamento de veículos mais lentos de maior porte. Então, essa faixa da direita ela é destinada a veículos mais lentos e de maior porte. Né? Caso o veículo queira desenvolver menos velocidade, ele vai ocupar a faixa da direita. Caso o condutor esteja no veículo de maior porte, né, um veículo maior, ele deverá também ocupar a faixa da direita. E as faixas da esquerda, né, elas são destinadas às ultrapassagens e deslocamento de veículos de maior velocidade. É claro que essa maior velocidade respeitando o limite regulamentar da via. Aqui nós temos a situação da aplicação, né, dessa regra. Né? Ali nós temos o veículo de maior porte ocupando a faixa da direita e as faixas da esquerda ocupadas pelos veículos de menor porte, consideravelmente desenvolvendo maior velocidade. A outra pista aqui, nós temos o veículo também de maior porte na faixa direita e o veículo de maior porte, de menor porte, maior velocidade nas faixas da esquerda. Deixar de conservar o veículo na faixa a ele destinada pela sinalização de regulamentação, infração média. E aqui a gente tem também deixar de conservar na faixa da direita veículos dentro de maior porte, infração média também. Então, são infrações aí recomendáveis pela questão dessa regra que eu acabei de explicar para vocês. Seria a posição, né, da gente se colocar o nosso veículo, na verdade. O trânsito de veículos sobre passeio e calçada, né? É permitido que você circule na questão da calçada do passeio,
Mas para qual finalidade? Para que se adentre ou saia de imóveis ou áreas especiais de estacionamento. Então eu vou transitar pela calçada, ou passeio, o que for, só para que entre na garagem, né, na questão de imóveis ou áreas especiais de estacionamento. Para essa finalidade eu posso usar a calçada. Fora isso, geraria infração de trânsito de natureza gravíssima, que tem as especificações, né? Transitar com o veículo em calçadas, passeios, passarelas, ciclovia, acostamentos, infração gravíssima, como a gente vê o exemplo de um automóvel aqui, transitando aqui pelo acostamento. Nenhum condutor ele deve frear bruscamente seu veículo. Então a gente não pode fazer freada brusca, salvo por questão de segurança, né? Precisou fazer uma freada brusca, uma imobilização do veículo rápido, só pode se for em questão de segurança. Fora isso, infração gravíssima, de acordo com o artigo 175, a gente observa que exibir manobras perigosas mediante arrancada brusca, derrapagem ou frenagem com deslizamento de pneus, infração gravíssima. Ao regular a velocidade do veículo, o condutor ele deverá. Então, quando você for regular, né, desenvolver a velocidade do carro na via pública, você deverá observar as condições da via, do veículo, da carga, condições meteorológicas e intensidade de trânsito. Então, eu tenho que observar vários critérios para que eu possa regular essa velocidade. Eu não posso obstruir a marcha normal dos veículos, então eu não posso andar muito devagar na via pública, senão obstruo a circulação dos outros veículos. Sempre que quiser diminuir a velocidade do seu veículo, antes certificar-se que pode fazê-lo sem risco pessoal, risco, né, a segurança dos demais. Então, se eu vou diminuir, eu não posso diminuir bruscamente, eu tenho que certificar-se que eu posso fazer a manobra eu posso reduzir sem oferecer risco. Para que eu não ofereça risco, eu devo indicar de forma clara, com antecedência, minhas intenções. Então tem que ser previamente sinalizado, observando ali, para que todo mundo perceba a sua intenção. E dessa forma eu não vou oferecer risco. Ao aproximar de qualquer tipo de cruzamento ou interseção, o condutor deverá demonstrar prudência, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança. Então eu tenho que observar, né, quando eu for adentrar em interseções, eu tenho que observar ali também a questão de ter prudência, reduzir velocidade, para que, se precisar, eu consiga imobilizar o meu veículo com segurança. Deixar de reduzir a velocidade do veículo ao aproximar-se ou passar por interseções não sinalizadas, infração de trânsito grave. Entendendo-se aí que a interseção sinalizada já tem as questões das reduções de velocidade e as exigências, então especifica não sinalizadas, para que você precise ou não parar o veículo para ceder a passagem para quem precisa, ou para quem tem o direito de passagem. Mesmo que a indicação do semáforo lhe for favorável, exemplo, o verdinho, né, está permitindo que você passe no semáforo, nenhum condutor poderá entrar em uma interseção se houver a possibilidade de ser obrigado a imobilizar o veículo na região de cruzamentos. Então, mesmo que o semáforo abrir para você, para que você possa adentrar, quer dizer, você tem que observar, na verdade, para que você não seja obrigado a imobilizar o seu veículo na região de cruzamento, como a gente está vendo aqui na ilustração, né? O semáforo abriu, não tinha condições de prosseguir pela questão de intensidade de veículos em si, e os veículos foram obrigados a imobilizarem na região de cruzamento, né? Você teria que ficar parado na luzinha verde do semáforo para que depois você prosseguisse a marcha. Aqui vem a infração: parar o veículo na área de cruzamento de vias, prejudicando a circulação de veículos e pedestres, seria uma infração de trânsito de natureza média. Caso você se imobilize, né, na região de cruzamento ali, pare, nós vamos ter a infração média. Sempre que for necessário a imobilização temporária no leito viário, então você vai ter que parar por causa que o carro furou o pneu, tem que fazer a troca lá, é uma situação necessária, né? Deverá ser providenciada a imediata sinalização de advertência na forma estabelecida pelo Conselho Nacional de Trânsito. O que o CONTRAN fala sobre essa questão dessa sinalização? Deverá ser colocado ali o pisca-alerta
acionado e o triângulo de sinalização. E as especificações nós vamos ver lá na parte de primeiros socorros, né? Eu dou mais detalhes sobre essa regra, né? Mas basicamente triângulo de sinalização, pisca-alerta, galhos e vegetações também, né? Principalmente se não tiver condições, né? O veículo, se eu não tiver os equipamentos aí para que possa ser feito, né? Então, triângulo, pisca-alerta ligado, galhos verdes, né? Para essa finalidade aí. Aí nós vamos dar mais detalhes na parte de primeiros socorros, que aí eu explico mais detalhes como que faz a sinalização de uma via de maneira correta, segura e aceita atualmente. Deixar de sinalizar a via de forma a prevenir os demais condutores, infração grave. Aqui nós vamos ter as regras de preferência nas interseções, né? O que seriam as regras de preferência de passagem? Nós vamos finalizar a videoaula nesse tópico, né? Na próxima videoaula a gente dá continuidade, vendo as regras de preferência de passagem, né? Todos os detalhes sobre a regra de preferência.